Bom, gente, o vídeo de hoje é o seguinte: você está conectado com o seu filho? E como assim, Pri? Como eu sei se eu tô ou não tô conectado com o meu filho? E é simples, a resposta é simples, não vai ser difícil, e eu acredito que é possível. Bom, gente, o elo, né, de conectividade com a criança é a afetividade, né? Então, assim, a afetividade é a base de qualquer desenvolvimento emocional, né? Então, uma criança, para ela ter uma estabilidade emocional, ela precisa dessa afetividade garantida. Ah, mas eu gosto, eu amo meu filho, então tô tranquilo. Mas não basta você gostar e você amar. É importante que a criança saiba disso, que a criança compreenda isso, né? Então, assim, não basta você sentir, você tem que falar, porque a criança não adivinha, né? Então, primeiro passo, fale sobre os seus sentimentos, fale pro teu filho que você ama ele de verdade, que você é muito feliz de ser pai ou mãe dele, que é muito prazeroso conviver e ensinar com ele tudo para ele no dia a dia, partilhar os momentos com ele é muito satisfatório. Então fale da sua maneira, do seu jeitinho, fale dos seus sentimentos para o seu filho. Ele precisa ouvir, porque ele não adivinha. O segundo passo para você se conectar com o seu filho é também entender e conhecer um pouquinho dele, né? Então, assim, eu vou deixar uma dica aqui nesse vídeo, que é um livro que fala das 5 linguagens do amor. E esse livro, para mim, foi, assim, muito bom, né? Principalmente no meu caso, que trabalho com muitas crianças, foi super importante para eu entender, às vezes, a dificuldade de algumas famílias junto aos seus filhos, né? E foi interessante até para mim na minha vida pessoal, porque a minha mãe usa uma linguagem de amor diferente da minha e eu uso uma linguagem do amor diferente da linguagem da minha filha. Então, assim, é muito interessante. Então, eu vou falar algumas só para vocês entenderem. Mas vale a pena comprar o livro para entender melhor e consequentemente, ter uma conexão melhor com seu filho. Então tem a pessoa que é mais tátil, né? Que é aquela pessoa que gosta de contato físico, né? Toque físico o tempo inteiro. Então, por exemplo, a minha filha tem mais esse perfil, né? Tem a pessoa que expressa o amor, né? A linguagem dela do amor é através de palavras afirmativas. E o tempo inteiro tá afirmando aquelas expressões de amor, de afeto, de carinho. Então, por incrível que pareça, tem uma linguagem do amor que se faz através do presente, que é aquela pessoa que ela sente que ela tá expressando o amor dela por você te dando presente, te presenteando, recebendo, né? Ela se sente amada quando ela recebe um presente. Então, assim, nós temos 5 linguagens. Então, assim, é importante que você olhe para o seu filho e perceba qual é a maneira que ele se sente mais à vontade para expressar o amor dele por mim, né? Qual é a maneira que eu consigo ter mais conexão com ele para expressar o meu amor por ele. Isso é interessante, gente, porque às vezes para quem tem mais de um filho, quem tem 2 filhos ou mais, às vezes você precisa usar uma linguagem com cada filho, porque cada um tem um jeito e um perfil. Então a gente falou, né? A primeira coisa é falar. A segunda coisa, gente, que conecta muito, muito, muito é o abraço, né? E uma coisa relevante é que a gente não tem noção da importância, né? E o quanto movimenta o nosso corpo um abraço. Então, estudos comprovam que um abraço de 20 segundos, gente, que é aquele abraço bem demorado, ele fortalece o sistema imunológico. Então, olha só, gente, em tempos de coronavírus, vão abraçar com vontade, abraçar de verdade. Fortalece o sistema imunológico, causa sensação de bem-estar,
libera ocitocina, que é o hormônio do amor, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, gente, não tem por que a gente negar, né? Não paga nada, é de graça. Então, ó, abraços de 20 segundos para garantir aí uma conexão com seu filho também, tá valendo. Tem mais algumas dicas que também conecta com a criança. Evite o não, use frases afirmativas. Então, por exemplo, ao invés de meu filho tá mexendo nos grampos lá, né? Ao invés de eu falar, não mexe nos grampos, eu digo, dê os grampos pra mamãe ou pra mãe. Enfim, quanto menor a criança, mais curtinha é a frase. Outra coisa que conecta muito, às vezes a gente nem leva muito a sério, é dividir as tarefas, né? Então a gente tá numa fase onde a gente tá 24 horas por dia com as crianças e 24 horas por dia tendo que estar conectadas a elas e mais 1000 atribuições. Então, uma outra dica é divida as tarefas. Por mais que você tenha que estar sempre orientando, né? Na medida do possível, envolve a criança na tarefa, porque isso traz para a criança, fortalece na criança a autoestima. Poxa, eu dou conta, eu consigo ajudar minha mãe, eu tô deixando minha mãe feliz ajudando. Então, assim, dividir as tarefas também é uma terceira dica aí, terceira ou quarta, acho que quarta dica, né, de conexão. Então, assim, gente, vou fazer um reforço aqui do que a gente falou hoje no vídeo. Então, o que garante a sua conectividade com seu filho, né? Sua conexão com seu filho é a afetividade. Então, você precisa falar, você precisa abraçar, você precisa entender qual é a linguagem do amor do seu filho, você precisa melhorar a sua comunicação com ele. Então, evite o não e use frases curtas. Quanto menor a criança, mais curta a frase. Divida as tarefas. Eu dei 5 dicas nesse vídeo bem curtinho. E por fim, eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui que eu acho que é bem significativo, que é em relação ao obedecer, né? Muitos pais têm dificuldade, mas meu filho não me obedece, meu filho não me escuta. E eu vou esclarecer uma coisa que é muito importante. Normalmente, a emoção que faz com que a gente aprenda alguma coisa com alguém, né, é que a gente admire aquela pessoa. Então, isso se você parar para refletir, você vai lembrar, né? O professor que você prestava atenção na aula era aquele cara que você admira, puxa, gosto de assistir a aula desse cara. Então, não é diferente dentro de casa. Então, assim, a principal ferramenta aí que você tem, né, para fazer com que o teu filho te obedeça é fazendo com que ele te admire. Então, assim, você precisa ter um comportamento que cause essa necessidade, essa emoção nele. Poxa, eu admiro, eu quero ser como ela, então eu vou prestar atenção no que ela me diz, eu vou obedecer os comandos que ela me dá, porque eu quero ser como ela. Então a admiração é o segredinho aí pra gente se manter conectado e conseguir passar todas as nossas orientações, as nossas dicas que a gente quer passar aí pros nossos filhos. Gente, ó, um beijo, espero que vocês gostem, tenham compreendido. Se tiver ficado alguma dúvida, podem me mandar que a gente tenta ajudar. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.